Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A cantora Paulinha Abelha, do grupo de forró Calcinha Preta, morreu depois de ter o fígado lesionado pelo consumo de um mix de substâncias que incluíam produtos para dormir, ficar alerta, ganhar definição muscular e emagrecer. No começo de fevereiro, uma mulher de 42 anos morreu em São Paulo depois que o organismo dela rejeitou um fígado transplantado. Ela passou pela cirurgia porque sofreu uma hepatite fulminante provocada, segundo os médicos, pelo consumo de um chá de emagrecimento. Na edição de hoje do JR 15 Minutos, nós vamos saber quais os riscos desses produtos e quais seus efeitos sobre o nosso corpo. E quem vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre esse assunto é o Dr. Márcio Dias de Almeida, hepatologista do Hospital Moriá. Bem-vindo, doutor. Olá, como vai, Celso? E para nos acompanhar nessa entrevista, nós recebemos novamente o repórter da Record TV em Salvador, Felipe Costa. Bem-vindo, Felipe. A busca de um remédio que emagreça com menos sacrifícios é um dos motivos de tantos brasileiros e brasileiras correrem sérios riscos de saúde, não é mesmo? Oi, Celso. Oi, doutor Márcio. Exatamente isso. O Brasil já foi apontado como um dos países com maior consumo de remédios para emagrecer em todo o mundo. Doutor, a pergunta cuja resposta vale milhões. Existe algum remédio, alguma substância que sozinha faça emagrecer? Existem algumas substâncias que ajudam no processo de emagrecimento, né? Não existe uma substância milagrosa que você faça uso durante, quer seja períodos curtos ou períodos longos, deixe você no shape desejado para o restante da vida. Muitas vezes nós utilizamos algumas medicações como coadjuvantes, principalmente no início do processo de emagrecimento, até para que o paciente possa identificar aí uma perda de peso considerável e se anime a fazer o que realmente é correto, que é o cuidado com a alimentação, né, alimentação saudável e também a atividade física regular. Desta forma, a gente consegue um emagrecimento sustentável e da forma mais fisiológica possível. Agora, doutor, uma outra polêmica recente sobre remédios para emagrecer envolveu os chamados anorexígenos, que reduzem o apetite. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei que autorizava a venda e o consumo desses remédios. Explica pra gente o que são os anorexígenos e quais os perigos no seu consumo. Bom, basicamente os anorexígenos são drogas que atuam predominantemente no sistema nervoso central, no cérebro, liberando substâncias que inibem o apetite. Existem alguns efeitos colaterais clássicos, né? Não muito bem-vindos, como por exemplo insônia, agitação, irritabilidade, perda de concentração, e algumas dessas drogas são relacionadas a problemas em órgãos-alvo, como por exemplo o fígado, levando eventualmente a quadros de hepatite, hepatites graves, podendo até levar à falência hepática e necessidade de substituição do órgão quando há tempo. Com a proibição desses remédios, ficou permitida a venda apenas da conhecida sibutramina, que também reduz o apetite, mas sem tantos riscos para quem consome. Doutor Márcio, o que é que a sibutramina tem de diferente e quem pode usar esse remédio para emagrecer? Sibutramina é basicamente o mesmo que eu expliquei anteriormente, né? Ela atua no sistema nervoso central, é da classe das anfetaminas e ela diminui o apetite, além da ação central, ela diminui o esvaziamento do trato digestivo. Então você se sente mais satisfeito durante mais tempo. Ela é uma droga já amplamente testada e de uso há muito tempo, já de uso corriqueiro dos endocrinologistas principalmente. Então, o que faz ela ser diferente das outras é basicamente a experiência que a gente tem de longa data. E qualquer pessoa pode usar, doutor? Não, existem contraindicações, né? Principalmente pessoas com distúrbios psiquiátricos. Agora, doutor, além da sibutramina, há poucos remédios que podem ser indicados no Brasil para combater a obesidade. O Orlistat, que reduz a quantidade de gordura que o organismo absorve, é um deles. Quais são os outros, doutor? Como funcionam? Então, nós temos alguns medicamentos que utilizamos para tratamento do diabetes, né? Aquelas injeções famosas que ficaram muito em voga aí há alguns anos, inclusive com matérias de capa de grandes revistas, elas
têm inicialmente desenhadas para tratamento do diabetes, como eu falei, mas elas têm como efeito colateral, bem-vindo, né, no caso do diabetes, a perda de peso. Essas drogas também diminuem o esvaziamento gástrico, né, então você fica mais satisfeito durante um período maior e, consequentemente, ingere menos medicamentos. Existem algumas outras drogas que são utilizadas, por exemplo, o chamado Venvance, que é uma droga que se utiliza para o distúrbio de atenção, aquele TDAH, né, que geralmente as crianças começam a manifestar. Ela também já foi alvo de matérias jornalísticas, inclusive nas mesmas revistas. É conhecida também como a droga da inteligência, porque ela aumenta um pouco aí a sua taxa de concentração e ela pode também ser utilizada como coadjuvante no tratamento. É uma droga que a gente também tem certa experiência, muito menor que a sibutramina, mas tem certa experiência e ela é relativamente segura. Por se tratar de uma anfetamina também, o grande problema é a dependência. É uma droga que pode causar dependência. É uma das chamadas tarja preta. Doutor, até agora falamos de remédios autorizados e fiscalizados pela Anvisa, mas há produtos que não são classificados como remédios e sim como suplementos alimentares e por isso não têm fiscalização. São produtos, entre aspas, naturais. Isso significa que eles não têm riscos para a saúde das pessoas? Não, de forma alguma. Esses chamados suplementos ou até fitoterápicos, né, muitas vezes não são só fitoterápicos, são medicamentos mesmo, mas que não são nem registrados na Anvisa. A gente vê isso muito, entre aspas, prescrito por personal trainers, por educadores físicos, etc., e que acabam trazendo esses medicamentos de fora. Alguns suplementos, eu posso citar por exemplo, o Oxalate Pro. Dentre os fitoterápicos, alguns já são bem disseminados, inclusive prescritos por médicos em clínicas de emagrecimento, como, por exemplo, a Garcinia cambogia, a cava-cava e algumas outras ervas aí, ou chás, por exemplo, a que foi citada, o chá das 50 ervas, que aquela enfermeira acabou ingerindo para emagrecer e perdeu o fígado. Então, elas de forma alguma, por serem consideradas fitoterápicos, naturais, etc., podem ser consideradas drogas seguras. Pelo contrário, essas ervas e drogas não foram submetidas àquela sequência de testes, de fases de estudos de eficácia, de efeitos colaterais, de riscos e etc. Então, elas são, na realidade, menos seguras. Existe algum tipo de selo de aprovação na oferta desses chás e dessas cápsulas de suplementos alimentares, doutor? Existem alguns componentes que têm o aval da Anvisa, alguns compostos vendidos em farmácia, mas a grande maioria não tem nenhum selo de certificação oficial da Anvisa, que é o órgão que regula isso no nosso país. Então, doutor Márcio, sem um selo, né, como é que o consumidor pode se orientar? Ele tem sempre que procurar um especialista, um médico para saber qual caminho seguir? Sem dúvida, o melhor trajeto que você tem que seguir quando você pretende usar algum tipo de suplemento, mesmo que seja medicamento fitoterápico ou alopático, o médico especialista, endocrinologista, especialista em clínicas de emagrecimento, etc., deve ser sempre consultado. Nesta consulta, você deve inclusive informá-lo sobre os seus antecedentes de doença, etc., para que ele analise risco-benefício de introduzir uma ou outra terapêutica, né? Seja medicamentosa ou não. Doutor, em alguns casos a obesidade ou excesso de peso podem ser provocados por outros fatores, inclusive psicológicos, né? Muitas pessoas que têm depressão, por exemplo, também têm problemas de peso, têm a compulsão aí por comer em excesso. A associação de remédios psiquiátricos com esses produtos para emagrecimento também é perigosa, não? Sem dúvida é perigosa. Por isso é importante esse esclarecimento sobre antecedentes. E, inclusive, o que você tem utilizado como medicação de rotina para outras doenças. Muitas dessas drogas têm interação que podem potencializar o efeito e, consequentemente, o efeito colateral delas próprias
ou eventualmente das outras medicações que o paciente faz uso para outras condições clínicas, outras doenças. Agora, doutor Márcio, a gente que tem rede social sabe, a gente abre uma delas e surgem lá dezenas de fotos de pessoas saradas, né, em viagens maravilhosas, exibindo os corpos malhados. De alguma forma, a exibição nas redes sociais de padrões que são inatingíveis de beleza ampliou a procura por essas soluções mágicas para emagrecimento? Vocês acompanham esse fenômeno nos consultórios? Sim, com certeza, né? Só fazendo um parênteses aí, muitas dessas fotos photoshopadas, né? Isso daí a gente percebeu, existe uma busca incrível e essa busca inclusive é sazonal, né? Pelo corpo perfeito, a gente pode ver que depois do inverno, já na primavera, o pessoal corre mais atrás disso por conta do verão e da exposição maior do corpo, né? Principalmente na praia, piscina, etc. É bom salientar que, ao contrário do que existe na tecnologia, não tem filtro para emagrecimento na medicina, né, doutor? Agora, de qualquer maneira, mais que remédios e substâncias, os ingredientes principais de um bom tratamento para emagrecer são reeducação alimentar e muita atividade física, não é isso? Exatamente. E, sem dúvida, você citou anteriormente, algumas condições clínicas podem levar ao ganho de peso. Por exemplo, problemas de tireoide. O mau funcionamento da tireoide, que produz um hormônio chamado tiroxina, ele faz você ganhar peso, inclusive ganhar líquidos no corpo. Então, se a pessoa de repente começa a ganhar peso de causa, sem mudar qualquer tipo de hábito alimentar, etc., de uma monta importante, ela deve procurar um médico também. Todos os especialistas, né, o endocrinologista principalmente, antes de prescrever qualquer coisa, ele tem a obrigação de fazer a pesquisa dessas doenças, tanto doenças clínicas quanto doenças chamadas psiquiátricas, antes de introduzir qualquer tipo de terapia. Agora, doutor Márcio, a gente pode citar que o fígado é o sensor do nosso corpo contra qualquer tipo de medicamento que possa afetar o organismo? Na realidade, o fígado é o órgão principal para a metabolização das drogas, né? Muitas drogas você acaba ingerindo, drogas lícitas eu estou falando, né? Muitas drogas você acaba ingerindo num princípio que ainda não está ativo. Só quando ela passa por metabolismo em algum órgão, e principalmente o fígado, ela se torna ativa. De outra forma também, estas drogas, a concentração delas no sangue depende do bom funcionamento do fígado. Muitas vezes, indivíduos com o fígado comprometido por alguma doença que não esteja relacionada ao ganho de peso, por exemplo, pode comprometer o funcionamento dessa droga e aumentar, inclusive, a quantidade no sangue e, consequentemente, piorar os efeitos colaterais dessas drogas. Agora, doutor, é bom também lembrar que cada corpo é um corpo, porque a gente vê muita gente pegando uma receita que deu certo para uma amiga, para um amigo, acha que vai dar certo para essa pessoa também, e não é bem assim. Muito importante que um especialista seja consultado, que as pessoas se orientem de maneira correta para não se dar mal. Exato, isso daí é muito importante. Cada um é cada um, né? Por isso é importante que você comece o seu emagrecimento, dietas adequadas, né? Isso com certeza não vai te prejudicar, mas usar medicamentos sem antes pesquisar essas outras causas de ganho de peso e mesmo essas outras comorbidades para adequar o tratamento ao seu corpo é fundamental. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do hepatologista do Hospital Moriá, doutor Márcio Dias de Almeida. Obrigado, doutor. Obrigado a você, foi um prazer, estou sempre à disposição. E agradeço também a presença do repórter da Record TV em Salvador, Felipe Costa. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor Márcio. Sempre bom fazer essa parceria com você. Esse podcast contou com a produção das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.